amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra. Bem, vou tirar a máscara, eu estou vindo de um evento na cidade, estou vindo e estou com a máscara ainda. Mas não dá para acostumar com esse negócio de máscara não, né? É difícil, muito difícil. Mas vamos lá. Liturgia da palavra para nos espiritualizarmos. Nós temos que nos espiritualizar, gente. Senão nós vamos nos mundanizar. E não é bom para a nossa vida eterna. Um dia nós teremos a vida eterna na nossa frente. E eu quero entrar nela. Então Jesus vai voltar algum dia e vai nos julgar. Para isso temos que praticar a fé, a esperança, o amor e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 11 de setembro de 2020. Sexta-feira, 23ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós sois justos, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, versículos 137 e 124. Oração do dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 9, versículos de 16 a 19 e de 22 a 27. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá muros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que linda carta de São Paulo, apóstolo, hein? Meu Deus do céu, que boa mensagem. Salmo responsorial agora é o Salmo 84, versículos do 3º ao 6º e o 12, o refrão, versículo 2º. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Repitamos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares
ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir quais peregrinos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Repitamos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Versículo 7º do capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Foi de onde foi tirada essa frase. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como um mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás direito para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. A trave no teu olho. Lucas capítulo 6, versículos de 39 a 42. Muita gente anda à procura de orientadores que possam iluminar o caminho e auxiliar nas decisões. Hoje existe o coach, definido como uma espécie de treinador que assessora o cliente, levando-o a refletir, chegar a conclusões, definir ações e, principalmente, agir em direção a seus objetivos, metas e desejos. Na vida espiritual sempre existiram homens e mulheres que atraíram discípulos que neles viam pessoas capazes de orientá-los para Deus. Óbvio, quem fez a experiência de Deus, quase sempre pela via do sofrimento e da cruz, estará em condições de encaminhar os seus discípulos. O problema está em buscar apoio e iluminação em pessoas que continuam nas trevas. Aqui e ali, ainda mais agora, quando a informação e a comunicação não deixam nada oculto, manifestam-se graves desvios em guias de cegos, ou seja, pessoas que se arvoraram a orientar os outros quando elas mesmas estavam desorientadas. Comentando este evangelho, Helmut Gollwitzer observa que Jesus está mostrando aos discípulos que antes de mudar os outros, eles devem se dedicar à mudança de si mesmos. Esta ordem é irreversível. Versículo 42. É claro que Jesus tem em vista o perigo para os discípulos em sua missão de pregadores. Eles correm o risco
de serem desqualificados depois de terem servido de arautos para os outros, conforme está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. É por isso que ele os impede de se erigirem como juízes, imprimindo no espírito deles a exata condição de toda a pregação. De fato, o handicap negativo do pregador está nele mesmo. Como pregar aos outros um evangelho que ele mesmo não está vivendo? Como propor um programa de vida que ele mesmo não está seguindo? Todos conhecem o caso do pneumologista que fuma. E a situação da nutricionista obesa? Vale então a máxima dos antigos: médico, cura-te a ti mesmo. Para deixar bem claro o absurdo da situação, Jesus se vale de duas imagens em contraste: o cisco e a trave. Se eu tenho os olhos prejudicados por um grande obstáculo, a trave de madeira, como pretendo extrair o pequeno, o cisco, da vista do meu irmão? Não se trata de fazer ilusões sobre a cegueira dos outros, nem de ficar indiferente a ela. Trata-se de mudar primeiro a minha própria visão e só depois tentar mudar a vida dos outros. Reflitam sobre isso, irmãos. Orai sem cessar. Senhor, que eu veja. Marcos 10, capítulo 10, versículo 51b. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade este vídeo que está no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, talvez no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 11 de setembro é dia de São João Gabriel. João Gabriel Perboire, ou Perboire, não sei a pronúncia correta, nasceu em 1802 na França, numa família de agricultores profundamente cristã. Era o primeiro dos 8 filhos do casal, sendo educado para seguir a profissão do pai. Mas o menino era muito piedoso, demonstrando desde a infância sua vocação religiosa. Assim, aos 14 anos, junto com 2 de seus irmãos, ingressou na congregação da missão fundada por São Vicente de Paulo. João Gabriel recebeu a ordenação sacerdotal em 1826. Ficou alguns anos em Paris como professor e diretor dos seminários vicentinos. Porém, seu desejo era ser um missionário na China. Depois de várias tentativas, João Gabriel conseguiu chegar à China e viveu disfarçado, pois a presença de estrangeiros era proibida por lei. Entretanto, foi denunciado e preso na perseguição de 1839. Permaneceu 1 ano no cativeiro, sofrendo torturas cruéis, até ser amarrado a uma cruz e estrangulado, meu Deus, no dia 11 de setembro de 1840. Beatificado em 1889, João Gabriel foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II em 1996. Ele se tornou o primeiro missionário da China a ser declarado santo pela Igreja. Reflexão. A Igreja é desde a sua origem missionária. Somos vocacionados para levar a boa nova de Jesus para todas as pessoas. Alguns cristãos, como São João Gabriel, assumiram uma condição difícil. Assumiram com convicção a tarefa de evangelizar os lugares mais distantes e doaram a própria vida em favor do Evangelho. Que Deus nos inspire o ardor missionário e nos faça verdadeiros evangelizadores. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao beato João Gabriel Perboire a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, que quer dizer, do hebraico para o português, a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo, Deus
todo-poderoso, Ele vai prover. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, esteja pronto para receber a vida eterna. Viveremos como anjos para sempre. Algo inefável, não dá para expressar em palavras humanas. Para que você seja absolvido na volta de Cristo, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Arrependa-se, pratique a fé, a esperança e amor. Shalom.